Nossa aula de hoje vai ser sobre doenças hepáticas. Então, são várias doenças, tá? E, assim, uma parte muito importante de conhecimento para o enfermeiro, principalmente em relação a identificar os sinais e sintomas e o próprio diagnóstico, que muitas vezes, para aquele enfermeiro que está atuando na atenção básica, ele pode estar fazendo esse diagnóstico e estar encaminhando esse paciente, né, que é um paciente de prognóstico bastante difícil, é um paciente que com certeza vai precisar de um tratamento bastante específico, que não é feito em qualquer hospital. Então, assim, quanto mais cedo, né, foi identificado essa doença dele, mais rápido ele procurar assistência médica, maiores serão as condições, tá, dele melhorar desse quadro que ele está apresentando e da gravidade que ele pode vir a desenvolver, tá? Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês. A gente vai começar a falar um pouquinho, tá, sobre um dos principais problemas que a gente tem, que é de conhecimento de todos, tá, que é a questão da cirrose hepática. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando aqui, turma, que é sempre importante a gente estar trazendo também as experiências que a gente tem. Eu sempre supervalorizo isso, porque às vezes é um vizinho, um familiar nosso, e fica super importante a gente estar trazendo para cá o que a gente já viu, seja uma experiência no hospital para quem já trabalha, seja uma experiência mesmo familiar, para a gente até poder fazer uma comparação. Então, tá, as doenças hepáticas, ela está naquela classificação, tá, das doenças silenciosas. Ela não é uma doença que ela dá um sinal, como assim, vou dar um exemplo, a pneumonia, né? Pneumonia dá aquela febre, aquela dor torácica, né? Aquele quadro bem característico de alguma doença respiratória, né? No caso da doença hepática, ela é bem silenciosa, da mesma forma que a hipertensão arterial, né? Se a pessoa não desenvolve algum quadro, um pico hipertensivo, né? Ou ele vai ao médico e identifica que ele está hipertenso, a hipertensão fica atuando, né, de forma bem calminha, tá? E quando ela se mostra, ela já está bastante avançada. Da mesma forma, a doença hepática, ela vem se mostrando de forma muito tímida, que a gente não percebe, ou às vezes a gente até percebe, mas não valoriza. Então, tá, ela podendo passar de forma despercebida em indivíduos saudáveis durante muitos anos, como é o caso da cirrose hepática. A gente sabe que muitas pessoas que ingerem álcool e se colocam como, né, etilistas sociais, que na verdade não são, pessoas que ingerem até 1 litro de álcool por dia, mas ingerem em casa, à noite, depois que chegou do trabalho e tudo mais, eles se consideram etilista social, mesmo que a gente fale que não é, que a quantidade ingerida é muito grande, tá? Como ele bebe naquele horário, depois ele dorme, ele não se considera, tá, um alcoolista. Então, essa doença ela vai se agravando no fígado, né, de forma que vá lesando, né, toda a sua complexidade, toda a sua estrutura. Então, leva muitos anos antes que se descubra, né, que ele é portador dessa doença, tá? A gente tem a especialidade, tá, que cuida do fígado, que é a hepatologia, tá? Então, assim, o hepatologista é a pessoa que tem uma especialidade, tem uma residência dentro dessa, focando, tá, especificamente as doenças do fígado, tá? Quem não tem, onde a gente não tem esse especialista, quem é que vai cuidar desse paciente que tem alguma doença no fígado, turma? Quem sabe? Qual é o especialista? Cirurgião? Não.
O cirurgião ele só vai operar, mas o que a gente está querendo é um tratamento clínico. Clínico geral? Não é também. Vamos pensar mais um pouquinho. Ainda mais. Hepatologista? Não, então, o hepatologista é o especialista, sim, mas nem todo hospital, nem toda cidade tem esse especialista. Até porque, assim, quem se dedica a essa especialidade quer estar envolvido com transplante hepático, quer estar envolvido com pesquisa clínica. Então, se ele ficar numa cidade muito pequena, ele não vai poder avançar, né, nesse sentido, buscando cada vez mais, né, o que ele almeja, né, dentro da especialidade. Mas nem por isso o paciente vai ficar desassistido, né? Então, a gente tem um especialista, tá, que também vê as doenças hepáticas, tá? Só que dentro de um contexto maior. Qual seria esse especialista? O endócrino? Não. As doenças do fígado não têm relação com a endocrinologia. O gastro. Quem falou gastro? Irlando. Eu, Vinícius. Pô, é o gastro, tá? Então, o gastroenterologista, tá? Ele vai ser o responsável por tratar todas as doenças do fígado, tá bom? Então, se a gente não tem o hepatologista, o médico vai encaminhar ele para o gastro, tá? E aí o gastro vai iniciar, vai acompanhar todo o tratamento clínico voltado para a doença que ele está apresentando. Seja uma cirrose, uma hepatite, uma colecistite, um tumor de fígado, tá? Só que dentro da sua evolução, tá? Ele vai ser encaminhado para outros especialistas. No caso, se for um tumor de fígado, o gastro, ele vai acompanhar até um limite, mas se precisar de uma intervenção cirúrgica, alguma coisa mais específica, ele vai ser encaminhado provavelmente para outro local, tá? E para outro especialista, que aí, no caso, um cirurgião que vai estar acompanhando esse paciente. São poucos ainda as cidades que têm o hepatologista, tá? E mesmo nos grandes centros, o que a gente vê muito assim, por exemplo, o Hospital do Fundão, que é um hospital enorme, então eles têm todo um serviço que é chamado serviço de fígado. E ali tem vários gastros, tá? Que se especializaram, tá? Especificamente para cuidar só do fígado, mas não deixam de ser também, tá? Gastroenterologistas, ok? Só para mostrar para vocês, porque às vezes a gente vai até procurar, até no nosso plano de saúde, alguma coisa, né? E a gente não encontra o especialista em determinadas áreas. Na verdade, em função disso mesmo. Então, começando pela cirrose hepática, todos nós já vimos algum caso, tá? Um vizinho, um familiar, algum conhecido que alguém fale, né? Que esteja ou que já desenvolveu cirrose hepática, já até morreu ou já melhorou, não é verdade? Então, assim, a cirrose, tá? Ela é uma doença crônica, tá? Ela não tem recuo, ela não tem uma regressão, ela só fica estacionada se assim o paciente desejar, porque é um desejo puramente do paciente. Essa doença, essa cirrose, ela se caracteriza pela destruição, né, do tecido hepático, e esse tecido hepático que foi destruído, ele vai ser substituído, tá, por um outro tecido, que é um tecido fibroso. Então, é um tecido feio, bem diferente do tecido que era antes, tá? É um tecido que ele provém de uma cicatrização. Então, imagine-se uma cicatrização daquelas bem feias, tá? E é assim que o fígado vai se mostrar. Então, ele vai sendo destruído todo o tecido hepático e um novo tecido, tá? Vai chegar proveniente, tá? Desse tecido que foi destruído. É como se fosse assim, é o restinho do tecido que sobrou da destruição e vai se formar, tá? Um novo tecido ali, porém sem as suas propriedades, né? Que formam um fígado saudável, tá? E esse tecido fibroso, né? Por ser um tecido que não é o tecido ideal, né? Ele pode romper, né?
com a sua estrutura e a própria função do fígado. Então, ao longo dos anos, tá? Tem pessoas que levam 20 até 30 anos com a cirrose, só que quando chega nesse tempo todo, né, esse fígado está bastante destruído, tá? O fígado e o paciente, não é verdade? E aí ele vai perdendo, né, a função dele. A estrutura, o desenho, né, o formato do fígado vai se desfazer, vai ter um outro formato, uma outra coisa estranha, e a função dele também vai diminuindo, né? E assim, se ele não receber um tratamento rápido, tá? E com possibilidades de melhora, realmente a evolução, ele vai acabar evoluindo para o quadro de óbito. Tá? Então, essa porção do fígado, tá? que é acometida inicialmente, né? Ali no fígado, a gente sabe que tem vários espaços, portais, periportais, né? Onde passam vários vasos sanguíneos, tanto veias quanto artérias, né? Então, tem os canalículos biliares, né? Onde produz a bile, que vai para o pâncreas, vai para todos os outros órgãos, tá? Então, eles vão formando esses ductos, tá? Que eles vão ficando obstruídos, tá? De pus, de secreção, tá? E aí eles deixam de funcionar. E aí, com isso, ele pode vir a desenvolver também uma pancreatite. Então, assim, é um quadro bastante destruidor e muito difícil, porque quando, na maioria das vezes, chega para a gente no hospital, esse paciente é aquele paciente difícil, aquele alcoolista que não se conscientiza, que ele diz que ele não bebe, e a gente vai precisar, né, para que o tratamento tenha uma resposta um pouco positiva, né, vai precisar da colaboração dele para que ele interrompa, né, de forma total a ingesta de álcool, né. Então, a gente sabe que o trabalho do enfermeiro não é só estar cuidando do paciente naquele quadro agudo, mas sim também muito de estar conversando com o paciente, de estar conscientizando ele dessa doença que ele tem e de qual a postura que ele vai precisar ter daqui para frente. Tá? Eu trouxe aqui, tá, alguns tipos de cirrose que a gente vai ter mais contato nos hospitais, tá? Então, a gente tem a cirrose alcoólica, que é a mais comum, que é essa que provém da ingesta de álcool, né? A gente tem a cirrose, que é pós-necrótica, ela é uma resposta, tá? A uma hepatite viral, tá? Que veio de forma aguda, violenta, tá? Então, como é consequência tardia, o paciente pode desenvolver essa cirrose pós-necrótica, tá? Então, ele pode ficar com essa lesão, tá? Mas que, com certeza, é uma lesão que não vai evoluir, tá? Tanto quanto uma cirrose alcoólica. Muitas vezes, ela fica até estacionada. A gente tem também a cirrose biliar, tá? Que ela advém, tá, da obstrução biliar crônica, tá, ou de uma infecção, que pode ser uma colangite, pode ser até uma pancreatite, tá, e gera essa cirrose biliar, que também é uma cirrose importante, tá, mas ela tem um fundo, tá, que é a questão da obstrução biliar, que a gente pode estar resolvendo e o paciente ter uma melhora bastante significativa, tá bom? Aí, turma, agora aqui, vou pedir para que vocês em casa, quando vocês forem estudar, vocês leiam com bastante carinho, com bastante reflexão sobre o quadro que o paciente vai apresentar, que tipo de manifestação clínica esse paciente vai apresentar, tá? E vai trazer para a gente, tá? Para que a gente possa estar juntando tudo que ele está sentindo para chegar no diagnóstico. Não só no diagnóstico médico, mas também no diagnóstico de enfermagem, porque esse vai ser um paciente que ele vai depender muito de um diagnóstico de enfermagem, de um plano de cuidados do enfermeiro, para que ele tenha uma resposta mais favorável para o quadro que ele está apresentando, tá? Então, ele pode estar apresentando uma dor abdominal, tá? Mas se eu falar que eu estou com dor abdominal pode ser muita coisa, não é verdade? Então, nós temos também que aprender a juntar
os sinais e sintomas. Se eu falo que eu estou com uma cefaleia pode ser 1000 coisas, né? Se eu falo que eu estou com uma dor abdominal, também pode ser outras 1000 coisas. Então, a gente vai ter que juntar pedacinhos para a gente ver o que vai formar com todas essas informações, como se fosse um quebra-cabeças, tá? Então, a gente tem essa dor abdominal, ela pode ser consequência, tá? Do aumento rápido do fígado, né? Que ele cresce muito. Então, a própria estrutura dele, né? Reflete essa mudança, tá? E manda uma mensagem que é a dor abdominal, tá? Ele pode apresentar um ascite. Todo mundo sabe o que é ascite, turma? É um líquido abdominal. Isso, mas vocês já ouviram falar nos períodos anteriores sobre a ascite? Não, turma, a ascite é acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, tá? Que pode desenvolver uma peritonite espontânea. Nenhuma peritonite, ela é benéfica, tá? A peritonite é uma infecção muito importante, que muitas vezes agrava demais o quadro, levando às vezes até uma infecção, uma insuficiência renal, muitas vezes necessitando até de uma cirurgia para fazer a lavagem do peritônio. Então, a gente tem que ter muito respeito por uma ascite, que às vezes não é tão valorizada, a gente vai ver mais à frente, tá? Mas é um quadro bastante importante que está mostrando que o fígado, tá? Ele não está funcionando plenamente, tá? Ele tem uma esplenomegalia. O que é esplenomegalia, turma? Aumento do baço. Isso, tá? Ele apresenta uma icterícia bastante importante. O que é icterícia? Pele amarelada. Só tem uma pessoa que está respondendo, turma. Ninguém se manifesta. Ele tem varizes esofagianas importantes, tá? Que essas varizes, elas são, na maioria das vezes, sangrantes, tá? Então, o que são varizes esofagianas? Aqui no esôfago, tá? Tem vários vasos sanguíneos que foram aumentados, né? O calibre, então eles ficam bem superficiais. Então, às vezes, até alguma coisa que a gente coma, alguma coisa que a gente, um movimento, alguma coisa que vai incomodar ali, né? Pode desencadear um sangramento, mas mesmo sem a gente estar fazendo nada, tá? Dependendo do tamanho da varize, tá? Essa varize pode sangrar, e aí o paciente vai fazer o quê, turma, se tivesse sangramento? Qual é o nome dessa doença que ele vai fazer nesse momento, quando as varizes começam a sangrar muito? Úlcera, né? Irlan, oi? Úlceras. Não. Qual é o nome do sangramento? Como que é? Então, ele vai começar a sangrar bastante. Varizes de esôfago. Sim, são as varizes de esôfago, mas aí elas estão sangrando, tá? Então, ele vai desenvolver o que com esse sangramento? Oi? Hemorragia digestiva alta. Isso, tá? Então, quando as varizes vão se rompendo, a gente vai ter uma foto mais à frente mostrando isso, tá? Esse paciente vai começar a engolir sangue, tá? Que vai sangrar e vai descer. Ele não vai sair pela boca imediatamente, tá? Ele vai engolir o sangue até o estômago encher. Quando o estômago encheu, tá? Ele vai começar o quê? Aí ele vai subir, e aí o paciente vai fazer uma hemorragia digestiva alta. Da mesma forma que ele pode fazer uma hemorragia digestiva alta, quando a gente fala alta, gente, é que é uma hemorragia digestiva, tá? Por via oral. Mas ele também pode fazer uma hemorragia digestiva por que via, turma? Vaso retal. Exatamente. Então, o estômago, tá? Depois que ele enche, ele também pode fazer outro trajeto, tá? Então, ele pode
fazer o caminho do intestino, tá? Percorrer todos aqueles metros, tá? E fazer uma hemorragia, tá? Digestiva, que a gente fala que é uma hemorragia digestiva baixa, tá? E essa hemorragia, que a gente chama de melena, tá? Ela tem uma característica muito marcante. Qual a característica muito forte da melena, gente? Quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, mas quem ouviu sabe que a melena tem uma característica bastante importante. Qual é essa característica? O odor? Isso. Então, a melena, quando o paciente evacua sangue, tá? Esse sangue provém do estômago, tá? Ele vem com um odor muito, muito, muito forte. Só para estar comentando aqui com vocês, tem às vezes profissionais da enfermagem que não aguentam higienizar o paciente de tão forte que é esse odor, tá? Por que tem esse odor forte, turma? Quem sabe, assim, refletir um pouco e dizer por que vem com esse odor tão forte? Se esse sangue estava acumulado lá no estômago, então ele vai descer, vai passar por todo o intestino até sair. Por que ele vem com esse odor quase que insuportável? Por causa do trajeto que ele fez, no caso? Quantos metros a gente tem de intestino, turma? Cerca de 30, por aí. 20 e pouco, sei lá. A gente pode ter um intestino com 6 a 8 metros, tá? Exatamente. Imagina esse sangue passando por todo o intestino, tá? Ele vai passar e vai trazer todas as fezes que estão ali, tá? Todo o matéria orgânica que tem ali, tá? E aí, quando ele sai, esse sangramento sai com fezes. Então, vem aquele odor muito forte, tá? Do sangue, que esse sangue que veio se misturando junto com as fezes, então fica um cheiro realmente muito, muito forte, tá? Quando tem hemorragia digestiva alta, o estômago, se ele tivesse ali alguma coisa, vai ser algum resíduo alimentar, então a gente não consegue sentir esse cheiro tão ativo, embora o sangue, quando ele já passou, tá? Por dentro do nosso organismo, tá? Por locais que ele já se associou com outras coisas, ele acaba tendo um cheiro bastante ativo também. Mas nada se compara, tá, ao sangue que vem do intestino, tá? Onde ele vem trazendo, tá, todas as fezes, toda a matéria orgânica que tem pelo caminho, ele vem trazendo, tá? Então, ele vai apresentar deficiência de vitamina K, então ele tem dificuldade de coagular, então o tempo de coagulação dele, tá? É um pouco maior que o normal, tá? Então, isso faz com que ele abra um quadro de anemia também, tá? Porque ele tem dificuldade na coagulação. Então, se ele tem um sangramento, ele acaba perdendo muito sangue, e aí a gente pode estar relacionando isso também com a mulher no seu período menstrual, que em função do problema hepático também vai aumentar esse sangramento, então vai ter uma anemia quase crônica, né? Alguns pacientes vão tratar essa anemia para todo sempre. Pode ou não apresentar uma febre baixa, tá? Edema importante no tornozelo, tá? Porque é acúmulo das escórias que vão ficar ali no tornozelo, tá? Pode ter uma fadiga, um cansaço, né? Também muito significativo, tá? E aí, gente, esses 2 últimos sintomas, tá? Já é a fase terminal da cirrose, tá? Normalmente esse paciente já está hospitalizado, ou até pode estar em casa mesmo, mas normalmente ele acaba indo para o hospital, que é a encefalopatia hepática. Alguém já ouviu falar nessa doença, turma? Não, professor. Não. Então, a encefalopatia hepática, ela é a presença de amônio, tá? No cérebro, tá?
e faz com que esse paciente entre num quadro de desorientação no tempo e no espaço, e isso aí evolui, tá, para um óbito, assim, 2 ou 3 dias. Às vezes, até a gente recebe o paciente já com esse quadro, o paciente entra no hospital, a gente estabiliza, mas daqui a algumas horas ele acaba falecendo, porque ele já chegou com essa encefalopatia hepática bastante agravada, tá? Então, essa questão do comprometimento cerebral já é a fase terminal da doença, tá bom? Então, turma, eu dei aqui as manifestações clínicas mais comuns. Então, é importante que vocês tenham isso, assim, sempre na ponta da língua, para qualquer que seja o caso, para saber cuidar do paciente, para estar realizando concurso, para estar discutindo, tá, cientificamente, academicamente com o médico, para saber que a gente conhece como essa doença, tá, se comporta. Tá? Só que relembrando, né, que é a questão do sangramento, né, como alguma das complicações, tá? Sangramento e hemorragia, né, que vem além dele estar com essa situação das varizes esofagianas, né, ele tem a capacidade diminuída, né, em sintetizar substâncias necessárias para a coagulação, né, então aí dificulta mais ainda. E também aqui na encefalopatia, né, aí o paciente entra nesse estado mental de desorientação. Muitas vezes a pessoa fecha o quadro até como demência, tá? Esquece de associar que pode estar relacionada a uma encefalopatia. E no caso da ascite, né, o que, né, ela gera, né, de outras situações, né, alterações cardiovasculares, né, então ele gera um débito cardíaco bastante aumentado, a resistência vascular periférica fica diminuída, então pode abrir um quadro de congestão venosa, peritonite espontânea, então tudo isso vai agravando o caso do paciente. E digo para vocês, turma, quando a gente recebe um paciente desse, tá, é serviço para a equipe de enfermagem, 12 horas de plantão, 12 horas você atende esse paciente, sempre com algum novo problema, sempre abrindo um novo quadro de alguma coisa, tá? Então, quem fica nessa escala é uma escala bastante pesada, uma escala que vai demandar bastante atuação do enfermeiro e da equipe de técnicos, tá? Para estar atuando junto ao paciente. Tá? Aqui, tá, gente? Só para complementar, sobre a encefalopatia hepática, que a amônia é produzida, tá? Principalmente no intestino, tá? E ela deveria ser transformada em ureia, tá? Ou glutamina a partir do glutamato, tá? Pelo fígado. E eliminada pelas fezes e urina, tá? Mas a gente sabe, tá? Que como ela deveria ser transformada em ureia, tá? Pelo fígado, a gente sabe que esse fígado, ele não está cumprindo seu papel, né, de forma completa, ou até não vem conseguindo mais cumprir o seu papel. E por isso a gente não consegue, né, que essa amônia seja transformada em ureia e assim ser eliminada como qualquer ureia que está no nosso corpo, tá? Salvo aqueles que têm insuficiência renal, que não conseguem, né, por um problema do rim, tá, filtrar essa ureia, tá? Então, acaba que essa amônia, ela vai ficando, né, vai sendo produzida e vai ficando em excesso, como se o paciente fosse guardando, né, essa amônia, tá? Só que ele acaba guardando essa amônia no cérebro, tá? E aí afeta os neurotransmissores, né? E assim o funcionamento cerebral. Então, é toda uma complicação que vai gerando outra, que vai gerando outra. A encefalopatia, ela não chega junto com a cirrose logo de imediato, ela vem ao final, tá, do quadro da doença em si. Então, é uma evolução, né, lenta, tá, que a gente sabe que a ureia está em menor quantidade, tá, então, a amônia, tá, que deveria estar sendo transformada, ela não está sendo transformada. Então, é uma falha que o fígado está apresentando. Tá? Turma, assim, doença hepática,
ela precisa muito da gente parar, da gente refletir, da gente entender um pouco sobre ela, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Vocês vão guardar esse slide, aí o dia que falar assim, tem prova, tem concurso, vocês vão lá, pegam o slide, tá? Mas acabam não entendendo o funcionamento mesmo do fígado em resposta a determinadas doenças. Não só da cirrose, tá? Como já falei, de uma hepatite, de um tumor, tá? A gente precisa primeiro entender como o fígado, tá, reage a essa agressão. Aí sim a gente vai também nos permitir atuar, né, oferecer, prestar um cuidado de enfermagem mais adequado possível para aquele paciente, pensando, tá, não só no que ele está apresentando agora, mas também no que ele pode vir a apresentar com as complicações que com certeza vão chegar, tá? Eu trouxe esse quadrinho aqui, turma, tá? Que ele mostra, tá, os estágios da encefalopatia hepática, tá? Utilizando esse critério aqui de Westhaven, tá? Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas eu trouxe para vocês para saber que em alguns serviços especializados a gente utiliza, tá, essa escalinha, tá, e a gente vai avaliando o paciente, dando, né, um valor para esse estágio, tá, para estar vendo como o paciente está evoluindo. Então, no estágio 0, tá, a consciência dele ainda está normal, tá, o intelecto e comportamento está normal, então se a gente perguntar alguma coisa, né, que dia é hoje, onde ele está, o que ele tem, qual é a profissão dele, ele sabe responder, tá? Mas nos achados neurológicos, tá? Ele tem o exame normal, mas alguns testes psicomotores, tá, já estão prejudicados, tá? Mas isso aí o paciente ainda está ótimo, né? No estágio 1, tá? Ele, na consciência, ele já começa a ter uma leve perda da atenção. Aquele paciente que você conversa com ele, daqui a pouco você pergunta alguma coisa referente àquela conversa, ele já não lembra mais, ou lembra que você falou, mas não lembra o que você falou especialmente, tá? Em termos de intelecto e comportamento, tá? Ele tem uma redução na atenção, tá? Adição e subtração já estão prejudicados. Então, se você der uma conta para ele fazer, tá bem simples, uma conta de somar, uma conta de diminuir, ele pode ter já alguma dificuldade ou até muita dificuldade para estar realizando, tá, essa ação. E nos achados neurológicos, tá, ele pode apresentar um tremor, tá, ou um flapping leve, tá? O que é o flapping, gente? Flap, tá? Pode ser aquele, tipo assim, esquecimento muito rápido, tá? Que você faz uma pergunta e imediatamente repete essa pergunta e ele já não lembra mais, tá? Aqui no estágio 2, ele já está letárgico, né? Já está mais caidinho. Ele já está aqui, a questão do intelecto dele, o comportamento já está desorientado, já faz comportamento inadequado, tá? Aqui ele já tem uma fala mais arrastada, tá? E assim ele vai evoluindo. No 13 ele está sonolento, mas ainda responde, tá? Já está o intelecto dele, o comportamento está desorientação severa, tá? Já está com comportamento bizarro, de repente rindo, fazendo gracinha de alguma coisa que não tem nada a ver. Aqui ele já tem uma rigidez muscular, tá? E tônus hiperreflexia, tá? Aqui no estágio 4, tá? Ele já está com coma, tá? Aqui também intelecto em coma, tá? E achados neurológicos já mostra, tá? A postura de descerebração. Então, aqui ele está quase com morte cerebral, tá? Então, assim que a gente vai avaliando essa encefalopatia. Mas, como eu falei antes, turma, é importante a gente lembrar que esse é um paciente crônico, tá? Então, o que acontece com o paciente crônico? Muitas vezes ele está em casa, não é verdade?
já sabe que tem aquela cirrose, o médico já falou que é uma doença crônica, o médico já falou que vai evoluir, o médico já até falou que pode evoluir para um óbito, que já está bastante evoluído, e aí, em função disso, às vezes a família acaba não levando, tá? De forma tão rápida. Aí, quando ele chega no hospital, e também muitas vezes vai para uma UPA, vai para um PAN, vai para não sei o que, aí não é ali que vai tratar, até chegar no hospital para a gente, o que acontece? Ele já chega muito grave. Tá? Então, às vezes, ele já chega com um quadro que a gente nem vai utilizar a escala nem nada, a gente já sabe que aquele quadro está bastante no último estágio, que o paciente tem poucas chances de estar respondendo, tá? E que a gente tem pouca chance também de estar fazendo alguma coisa para melhorar esse paciente. Tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe algumas imagens, tá? Para a gente estar comparando. Olha, um fígado aqui, a imagem esquerda, que é um fígado bonitinho, normal. E aí ele vem aqui, ó, na figura direita, na parte superior, tá? Ele vem o tecido, né, que era um tecido hepático, vem sendo substituído por um tecido fibroso, tá? Que aqui já é um fígado cirrótico. E aqui embaixo, ó, um fígado bastante, né, numa fase bastante avançada, tá? De cirrose hepática. E aí a gente consegue ver alguns túneis, né? Que antes a gente via aqui na foto do fígado sadio, a gente vê uns pontinhos, né? Que onde passam veias e artérias. Tá? E a gente já vê aqui esses pontinhos bastante aumentados, eles vão formando túneis. Tá? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eles vão formando túneis por dentro do fígado, e esses túneis eles vão se encontrando. Quando eles se encontram, eles se rompem. Então, em vez de ser um túnel fininho, ele vai se abrindo, formando inúmeros túneis, né? De calibre bastante denso, bastante grossos, né? E aí isso vai aumentando cada vez mais, tá? Porque ali dentro já não tem mais tecido hepático nenhum. E assim o quadro vai se agravando. Assim, para quem gosta, gente, é uma doença bastante, assim, interessante, bastante bonita da gente estar conhecendo, tá? Aí a gente vai para a avaliação diagnóstica, tá? Então, a gente tem os exames laboratoriais, tá? Que um exame de sangue, onde a gente o médico vai solicitar dosagem de enzimas hepáticas, tá? Já vai mostrar toda a alteração que o fígado está passando. Então, essas enzimas hepáticas são TGO, TGP, bilirrubina direta, indireta, amilase, todos os componentes que tem no fígado. Então, são várias enzimas que ele vai estar avaliando aqui. Ele pode estar pedindo, tá, um exame de imagem também, que pode ser uma tomografia computadorizada, uma ultrassonografia. Ultrassonografia, ela é muito eficaz também, ela vai mostrar o fígado, toda a parte interna do fígado, como é que ela está, como é que ele está, e se de repente tiver indicação, uma ressonância magnética, tá, para estar avaliando esse fígado, tá? Mas se a gente não tiver acesso à tomografia e nem à ressonância, a ultrassom ela é perfeita, tá, turma? Ela vai mostrar para a gente como está o interior desse fígado. E para a gente ter uma resposta melhor ainda, a gente vai precisar fazer uma biópsia de fígado nesse paciente. Tá? Aí aqui eu já coloquei que a gente tem que ter uma atenção especial, tá? Para o repouso absoluto, tá? De 24 horas após a biópsia, tá? Repouso absoluto significa o quê? Não pode levantar do leito para fazer xixi, não pode levantar do leito para fazer o número 2, tem que ficar ali usando a comadre, usando o patinho, e explicar para ele que se ele levantar, ele pode fazer um sangramento, tá? E até morrer, tá? Lembrando que quando a gente faz uma biópsia, a gente tira um fragmento do fígado. Essa biópsia, ela pode ser feita tanto, tá? De forma fechada, tá? Que vai ser através de uma
uma seringa com uma agulha, tá? Então vai ser introduzida uma agulha, que é uma agulha bem grande, tá? O médico, que normalmente é o hepatologista ou o gastro, tá? Faz essa punção e na ponta da agulha ela tem uma parte cortante e uma parte que ela segura o fragmento. Então, ela vai lá no fígado, tira um pedaço do fígado, tá? E traz. Ou também pode ser feita essa biópsia, caso o paciente esteja fazendo alguma cirurgia, tá? Abdominal ou uma cirurgia hepática mesmo, aí vai fazer uma biópsia a céu aberto, que a gente fala que tá lá, o cirurgião já está manuseando o fígado, então ele vai tirar um fragmento e manda para a patologia, tá? Para a patologia dizer o quê? O que a patologia vai dizer quando olhar esse fragmento de fígado? Ela vai estudar o que tecido é aquele ali, tá? Então, ela vai dizer que aquele tecido não é mais uma composição de tecido hepático. Ela vai dizer, por exemplo, se tem algum tumor maligno. Ela vai dizer que tipo de tecido é aquele, qual a formação daquele tecido. Então, a gente vai ter, junto com o resultado da ultrassonografia, a gente vai agregar, tá, esse estudo patológico, tá, que vai mostrar como realmente esse fígado está funcionando, quem é esse fígado desse paciente. Aí é super importante que a gente oriente logo o paciente. E uma coisa importante também, turma, durante a cirurgia, muitas vezes é feita essa biópsia e esse evento acaba não sendo passado para a equipe de enfermagem no pós-operatório. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum que às vezes acontece, isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe, tá? Ela foi retirar um cálculo da vesícula e aí a equipe de cirurgia achou o fígado dela estranho e fizeram uma biópsia. Só que não falaram para mim nem para a equipe de enfermagem, tá? Daí ela ficou no hospital, que já iria embora, mas falou que precisava ficar até o dia seguinte. E à noite ela pediu muito para ir ao banheiro, eu levantei e levei ela ao banheiro, sem saber que ela tinha feito uma biópsia, tá? Então é importante que a gente colete essa informação, né? Que é uma informação que vai ser útil para a gente e muito benéfica para o paciente, tá bom? Porque quando a gente faz a biópsia, tá? Sem o paciente estar no centro cirúrgico, tá? A biópsia fechada, a gente sabe porque está lá agendado. O médico fala, olha, eu vou fazer uma biópsia, quem é que vai me acompanhar? Tá? Então, a gente sabe que o paciente está fazendo uma biópsia. Agora, quando ele vai para uma cirurgia, muitas vezes para outro evento, como no caso, uma retirada de um cálculo biliar, que a gente nem pensa em biópsia, né? E o paciente vem biopsiado e a gente não é informado, então a gente muitas vezes pode estar levando o paciente até algumas horas logo após a cirurgia, e a gente pode estar deambulando para esse paciente, tá? Aqui eu trouxe mais ou menos para vocês verem como é que é feita a biópsia, tá? Então, é nesse local aqui, tá? É o médico que vai fazer, tá? É um procedimento médico, tá? Super tranquilo, pode ser feito até em nível ambulatorial, tá? É com anestesia local. Ai, professora, dói? Dói. Qualquer retirado, qualquer pedaço que é extraído do nosso corpo dentro da gente, ele vai ter uma resposta a essa ação agressora, não é verdade? Então, vai doer um pouco. Quando a gente faz endoscopia e faz biópsia, tira um fragmento do nosso estômago, também dói. Se a gente faz só endoscopia sem a biópsia, não dói. Mas se a gente vai retirar um fragmento do estômago, vai doer. Mesma coisa no fígado, vai tirar um pedaço do fígado, tá? E aí, falando naquele repouso de 24 horas, é em função de que em qualquer órgão, seja uma biópsia de rim, seja uma biópsia de fígado, vai ficar sangrando, gente. O fígado, ele é um poço de sangramento. Tá? Então, se você tirar um pedaço, né, um fragmento do fígado, né? Você cortou esse fígado, você tirou um pedaço dele, tá? Ele vai ficar sangrando e a gente não tem como fazer uma hemostasia ali. A hemostasia, ela vai ser fisiológica, ela vai ser espontânea, tá?
vai contar com a questão da coagulação, tá? De fazer todo o processo, mesmo a gente sabendo que ele pode ter um atraso nesse processo de coagulação, tá? Então, turma, assim, é maravilhoso. Mais uma vez eu vou falar, tá? Quem puder, quem quiser explorar um pouco mais, tá? E ver o quanto um sintoma está ligado ao outro, uma complicação está ligada ao outro, assim, é muito bom, tá? A gente hoje tem, ainda há pouco, aqui no Brasil, que são os transplantes de fígado, tá? Para o paciente que não tem condição mais de viver com o fígado que ele tem, tá? Então, assim, é um campo muito aberto para quem quer se especializar, para quem gosta dessa área, tá? Então, vale a pena conhecer um pouco mais, buscar mais material, tá discutindo o que tem no mercado, o que os pesquisadores estão estudando para a gente saber cada vez mais, porque para toda a vida a gente vai ter um tipo desse paciente com a gente, tá? Porque a gente tem um índice alto de alcoolistas, né? Então a gente vai acabar recebendo esses pacientes no nosso hospital. Qual é o tratamento, turma? Então, pode estar usando antiácido. Antiácido, tá? Ele é sempre uma briga, tá? Entre a categoria médica, tá? Tem médico que ama usar antiácido e tem médico que odeia usar antiácido. Então, eu sempre faço um comentário. Você pode ter 2 pacientes na mesma enfermaria, um tomando antiácido e o outro não tomando antiácido, tá? É importante entrar com suplementos vitamínicos, tá? Que pode ser aquelas farinhas, pode aqueles leites também, suplementos, tá? Porque o paciente tem uma perda considerável, né, de tudo. Uso de diurético, tá? Que vai diminuir a ascite, tá? Uma dieta adequada, porque ele não vai poder comer tudo aquilo que o fígado dele já não sintetiza mais, não é verdade, turma? Suspensão do álcool, tá? É ótimo. A gente, quando fala, tudo é maravilhoso, tá? Quando a gente fala com o paciente, ele fala que vai deixar de beber, que ele nunca mais vai fazer isso. Quando ele sai dali, tá? Primeira coisa que ele vai procurar é uma garrafinha. Falar para vocês outra coisa, tá? A gente tem também a questão do paciente que chega para a gente, tá? E pode abrir aquele quadro bastante expressivo do desejo que ele tem, né? De ingerir álcool, que no momento ele não está ingerindo álcool, né? O paciente fica totalmente alucinado, né? Em busca de álcool, né? Chega ao ponto de muitas vezes, né? Até alguém, até da família, como eu já presenciei, levou uma garrafinha de álcool e deu uma colher de álcool, gente, álcool hospitalar para o paciente, tá? Então, realmente, ele faz aquele quadro, tá? E ele tenta de toda forma, tá? Se ele consegue andar, ele sai do leito, ele vai lá fora, ele tenta traficar algum tipo de álcool, alguma coisa, da mesma forma que o fumo, tá? O paciente que é enfisematoso também faz isso, tá? Então, a gente também tem essa questão de estar tomando conta desse paciente para ver se ele é um paciente deambulante, né? Ele pode estar buscando outras coisas. E aqui, gente, o final é paracentese. Quem sabe o que é uma paracentese? Quero várias... A punção realizada para retirada de líquido do abdômen. Exatamente, tá? Então, é um procedimento simples, tá? É uma punção feita no abdômen, tá? Que vai funcionar, chegar até o peritônio. A gente utiliza um gelco número 14, que é aquele gelco mais calibroso que tem. O gelco vai conectado no equipo de soro comum e o terminal desse equipo, tá? Vai conectado numa bolsa coletora, que pode ser sistema fechado ou mesmo sistema aberto, se o hospital ainda tiver, que hoje não se preconiza mais ter nos hospitais. Aí a gente vai drenar todo esse líquido ascítico que está lá no peritônio, super dificultando, tá, a vida normal desse paciente. Tá? É importante sempre que, durante a paracentese, alguém da equipe de enfermagem acompanhe o médico que vai fazer essa punção, tá? Até para estar ajudando, para estar
se precisar de alguma coisa, tá? E mesmo tá até contribuindo para auxiliar o paciente, às vezes uma mudança para favorecer essa drenagem que ajuda, tá? Então, nunca deixar o médico sozinho, tá, turma? Aqui, gente, eu coloquei algumas coisas, tá? Para o nosso plano de cuidados, tá? Cada caso é um caso, tá? Então, é importante sempre a gente pensar no repouso. Por que é importante o paciente que tem alguma doença hepática repousar? Porque o fígado, muitas vezes, né, ele vai perder a sua composição, tá? Então, o repouso ajuda com que esse fígado, tá, fique de forma mais acomodado. Por exemplo, na questão da hepatite, a gente sabe que a hepatite, o fígado fica muito gelatinoso. Então, se o paciente vai fazer muito movimento, vai andar muito, cada vez mais esse fígado vai ficar mais sem o seu formato adequado, sem o seu formato original. Então, o repouso, ele é importante, tá? Além de que também facilita o retorno venoso, né? Melhora a oxigenação dos tecidos lesados. Então, em momentos bastante grandes de repouso é importante, tá? Atentar aqui para a ingesta das dietas, tá? Que elas devem ser em pequenas quantidades, tá? Mas de formas mais frequentes. Então, em vez de o paciente ingerir aquele pratão de almoço, tá? Ele vai ingerir antes, tá? Refeição de 3 em 3 horas, para que na hora do almoço e jantar ele não coma, tá? Aquele pratão, tá? Porque o abdômen dele não vai aguentar, porque já está hiperdistendido, tá? Com a questão da ascite, tá? Cuidados com a pele, tá? A pele desse paciente, tá? É uma pele muito ressecada, tá? Então precisa de hidratação todo momento, de hidratação diária, tá? Porque ele tem uma tendência grande a esfoliar a pele, ele tem uma tendência a ter coceira, aquele prurido, tá? Isso em função do aumento das escórias nitrogenadas no sangue. Então, creatinina, ureia estão muito elevadas, então começa, tá, a sair pelos poros, tá? E isso faz com que tenha um prurido importante, o paciente começa a coçar muito, quem tem unha grande faz ferida, tá? Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter também. Se o paciente está desenvolvendo esse quadro, a gente precisa logo observar a unha, cortar a unha, dar uma lixada na unha, né, para não deixar nenhum ponto, tá? Então, isso tudo é enfermagem, turma. Ó, prevenção de sangramento, proteção das grades laterais, se ele estiver numa cama com grade, deve estar, né? Então, tentar colocar um acolchoamento para ele evitar, se ele tiver uma desorientação, tá? Observar a presença de melena e hematêmese, tá? Usar a escova de dente, tá? Com cerda macia, ou então utilizar, né, só a gás para fazer higiene oral, tá? Isso evita, né, gengivorragia, tá? Tudo que o paciente vai sangrar, gente, é importante a gente tentar evitar, porque a gente sabe que aquele sangramento vai se perpetuar por muito tempo. Então, se a gente às vezes fere uma gengiva, tá? Mesmo com a escova de dente ou com qualquer outro dispositivo que a gente utilizar, aquele sangramento vai levar um tempão, e a gente toda hora vai ter que estar higienizando ali a cavidade oral para não ficar aquele resto de resíduo de sangue ali, tá? Avaliar o nível de consciência desse paciente, sempre pelo menos 2 vezes ao dia, né? Para a gente ver se está com algum sinal já de encefalopatia hepática, tá? Aqui, proporcionar higiene oral adequada, toda hora a gente tem que olhar, tá? Considerar a nutrição interal, tá? Que isso aqui a gente vai discutir com o médico, tá? E você fala, discutir? Sim, gente. Somos nós que estamos avaliando esse paciente, tá? Somos nós que estamos com o paciente, nós é que estamos vendo se ele está conseguindo se alimentar, se o almoço vem e volta, tá? Se desse almoço ele só comeu 1 ou 2 colheres, tá? Então, ele vai acabar tendo uma ingesta alimentar de pequeno aporte, né? A gente vai perceber, né, que ele vai ter um emagrecimento importante. Então, no lugar que, às vezes, a nutricionista não está presente todo dia, ou mesmo que ela não vai todo dia ver o paciente, a gente pode estar comentando com ela
pode estar comentando com o médico, né, da importância de fazer alguma alimentação interal, que é aquela que faz através do acesso venoso, ou mesmo uma alimentação interal, né, que bota a sondinha, né, e vai direto para o estômago, de forma a estar realmente melhorando a qualidade de ingesta alimentar desse paciente. Tá? Monitorar o peso e circunferência abdominal diariamente em jejum, tá? Normalmente eu sempre atraso essa ação aqui para as 6 horas da manhã, tá? Aí a gente vai medir a circunferência abdominal para ver como é que está esse líquido ascítico, tá? Se esse abdômen está crescendo muito, ou está estável, se está diminuindo, tá? Então, com certeza, se ele está aumentando, o peso também está aumentando, tá? Observar a distensão da veia jugular externa e sinais de dispneia, tá? Então, é importante a gente estar observando a veia jugular, que ela fica pulsando, tá? E isso é muito visível. Avaliar edemas de membros inferiores, tá? Lubrificar a pele, isso eu já comentei. Observar se o paciente está apresentando prurido cutâneo, massagear as áreas edemaciadas, administrar oxigênio quando necessário, tá? Em caso de paracentese, tá? Providenciar todo o material que vai ser usado, um coletor de urina aberto ou fechado, gelco de maior calibre, solução degermante, a bandejinha do centro cirúrgico para fazer, a gente deixa sempre uma ali ao lado que pode ser necessário para alguma coisa, tá? Após o procedimento, registrar a quantidade de líquido que foi retirado na folha de registro do paciente, tá? Então, turma, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha só, um abdômen ascítico, tá? Aqui na foto da esquerda, ele já fez uma paracentese, já drenou. Dizem as más línguas, tá? Que quanto mais você drena, mais produz, tá? Mas é inviável, né, a pessoa ficar com aquela quantidade de líquido ali dentro. Só para falar para vocês que assim, uma drenagem, ela pode sair 2, 3 litros, 5 litros, e assim, eu já observei sair até 10 litros, tá, gente? Uma paciente que, eu não sei se ela está viva até hoje, mas ela era cliente do Alcides, ela fazia uma ascite tão violenta, tão agressiva, que ela mesmo saía de casa e ia para o hospital para fazer a paracentese, tá? E chegava lá assim com o abdômen assim, horroroso. Quando eu fazia essa aula, né, na sala de aula, eu sempre mandava os alunos levarem, né, um saco de feijão, um saco de arroz, e a gente amarrava isso, tá? No abdômen dos alunos, tá? Para eles andarem um pouco, tá? Com peso de 6 quilos, de 8 quilos, o que tivesse, para ter uma sensação, tá? Do quanto que isso é horrível, tá? Assim, é muito difícil para o paciente, tá? Ele tem que conviver com esse peso, com essa gestação, né? Que esse abdômen ele vai crescendo tanto, ele pressiona a bexiga para baixo, tá? Ele pressiona, tá? A caixa torácica, então tem uma dispneia persistente, tá? E assim, mostra, né, toda a parte, né, da vascularização bastante evidente que fica, tá? Então, o paciente tem muita dificuldade. Se ele senta, ele tem dificuldade, se ele deita, ele não consegue respirar, se ele anda, ele se cansa. Então, assim, é um paciente, coitado, muito sofrido, tá? Que chega nessa situação, tá? Embora a gente saiba que não foi por falta de orientação e tudo mais, mas, assim, o quadro da ascite é um quadro muito assustador e muito doloroso, tá? Aqui, gente, essa imagem, assim, é maravilhosa, tá? E ela mostra aqui, olha, não sei se vocês conseguem visualizar o fígado, tá? E essas gotinhas que estão caindo, vocês estão vendo? Sim.
Tá? Então, tá vendo que tem ali umas gotinhas que parecem chuva, tá? Essas gotinhas, tá? É o que a gente chama de líquido, tá? É o líquido que o fígado está produzindo, ele vai produzir em grande quantidade e vai caindo ali, tá? Na cavidade peritoneal. E vai enchendo essa cavidade até chegar a hora que o paciente está numa dispneia tão intensa que se a gente não fizer a paracentese, tá? O paciente não vai conseguir sobreviver muito tempo, tá? Então, é mais ou menos isso, tá vendo o que acontece? E aí a gente vai fazer um diurético, o diurético dá uma segurada nessa produção, tá? Mas ele não vai evitar, tá? Nova produção, tá? Porque é uma falha que o fígado tá. O diurético, ele só vai amenizar, ele não vai curar. Tá? Aqui, gente, eu trouxe essa outra imagem também, é de um livro, tá? Embora esteja em inglês, tá? Ele está mostrando, tá? As várias complicações, tá? Que um fígado doente, um fígado cirrótico, tá? Pode gerar, tá? Então, várias, tá? Então, vou aqui para baixo, ascite, né? Questão da medula, esplenomegalia, tá? Varizes esofagianas, tá? Alteração na medula, tá? Anemia, atrofia testicular, tá? Muita coisa, gente, ginecomastia, tá? Então, queda do cabelo aqui na área peitoral, tudo isso, tá? O paciente pode vir a desenvolver como consequência dessa doença hepática, tá? Então, não é fácil, porque são muitas doenças que advêm, né, de uma cirrose. Aqui, como eu queria mostrar para vocês, olha, é um esôfago, tá aberto, tá? Onde vocês estão vendo ali as varizes esofagianas. Então, essas bolotas, tá? São tudo bolotas de sangue, tá? Aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo no caminho de baixo é o estômago, tá? Então, ó, o sangue, tá? Essas vesículas, né? Essas varizes vão se rompendo espontaneamente, tá? E o sangue vai se acumulando, ó, no estômago, tá? O que a gente faz para cuidar dessas varizes, tá? Há muito tempo, 20 anos atrás, 30 anos, existia, tá? Um tipo especial de sonda que a gente passava, tá? E essa sonda a gente insuflava com tipo aquela bombinha de insuflar pneu de bicicleta, tá? E fazia uma compressão, tá? Ao longo de todo o esôfago, tá? Com essa sonda, tá? Mas hoje isso já não é mais usado, tá? Então, hoje a gente faz o quê? Hoje a gente chama o endoscopista, ele vai fazer uma endoscopia digestiva, tá? Ele vai cauterizar todos esses vasos. Ele vai utilizar uma solução que é uma ampolinha de 5 ml, tá? Que tem uma solução ali cauterizante, tá? Então, ele vai aspirar esse líquido, tá? Dessa ampola. Ele vai colocar numa pinça, tá? E ele vai, aos poucos, através conforme ele introduziu, né? O endoscópio, por dentro do endoscópio, ele vai introduzir essa pinça, tá? Que tá com essa solução, uma pinça tipo uma seringa, tá? E ele vai encostando a pontinha, tá? Em cada varize, cauterizando. Esse líquido, ele é um cauterizante da mesma forma que a gente usa o bisturi elétrico na cirurgia, tá? Que é um fogo, né? A gente vai usar o líquido, ele vai ter a mesma ação, ele vai queimar, tá? Quimicamente, aquela varize ali, tá? Vai queimar e fica igualzinho como se a gente tivesse feito uma cauterização com bisturi elétrico, tá? Então, a gente cauteriza ali, faz cada varize ali, cada vesícula daquela, a gente vai colocar ali, aí ela vai estourar, a gente vai aspirar o sangue e vai cauterizar. É um trabalho também de formiguinha, bastante demorado, e às vezes, turma, precisa de mais uma nova cauterização, uma outra sessão, porque novas vesículas se formaram, tá? E aí precisa de novo cauterizar, ok?
Então, a gente está vendo aqui, ó, o tanto que é importante, o tanto de sangue, gente, que esse paciente vai produzir, tá, em função disso. Aqui a gente tem, ó, um edema importante, ó. Aqui a gente tem gengivorragia, tá? Então, a gente sempre está evitando, né, de agredir mais essa gengiva, que ela já tem uma tendência de sangramento até espontaneamente, tá? E de cirrose, turma, era isso, né, um pouco do que eu trouxe aqui para vocês, porque tem muito mais, tá? É uma parte de doenças hepáticas bastante importante e muito comum, tá? Quero deixar aberto aqui para quem quiser fazer algum comentário, tá? Sobre isso, sobre a importância dessa doença, sobre a importância das nossas ações. Quem quer falar um pouquinho? Isadora. Amanda, quer falar um pouquinho? A Amanda sempre fala. Débora, Rafaela, ninguém se manifesta, turma? Professora, Oi. nesse caso aí da cirrose já de último grau, cabe o transplante ao paciente? É a única solução ou não tem solução nenhuma Não, mais? nesse caso, assim, fase terminal, tá? Já não tem mais indicação de transplante, porque a maioria das vezes o paciente não vai suportar o procedimento, não vai suportar a cirurgia. E como o transplante depende de doador cadáver, não é verdade? A gente não vai arriscar perder esse fígado doado para um paciente que está com risco muito elevado de óbito. Então, por isso que às vezes a gente escuta falar assim, essa pessoa pulou a fila do transplante. E aí pula em função disso. Esse paciente que hoje está grave, ele podia estar, por exemplo, assim, o terceiro da fila. Mas quando chegou a vez dele, o caso dele já estava tão evoluído que já não ia, o transplante já não seria mais a indicação. Então, ele acaba indo para final de fila. Tá entendendo? A gente sabe que final de fila é para morrer, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, porque depende da família permitir a doação, não é verdade? Então, não é igual um rim, né? Que a gente ainda pode ter acesso ao doador vivo, né? De doar um dos rins. Mas no caso do fígado, não. A gente só está conseguindo fazer transplante de fígado com doador vivo quando é uma lesão muito pequena, alguma outra doença, e que a gente pode retirar um lobo, né, do fígado do doador e colocar nele. Esse lobo ele vai crescer e vai tomar conta, né, dessa parte do fígado que estava lesado. Mas fora isso, a gente ainda tem muita dificuldade. Temos aumentado bastante o número de transplante hepático, mas ainda assim é muito pequeno, é quase insignificante na nossa realidade. E até porque a gente ainda tem a questão, né, do óbito, né? A gente tem a questão da rejeição, então são fatores que a gente vai passar, a gente vai ter perda daquele órgão doado em função de alguma situação que se apresente. Tá? Mas assim, Entendi, obrigado. porque a gente sabe o tanto de alcoolista que existe, né? Então, são esses alcoolistas jovens de hoje, né? Ou mesmo aqueles que já estão numa fase de 30 anos, 40 anos, que muitas vezes ingerem o álcool, né? Como mecanismo de defesa, mecanismo de aliviar suas tensões, mesmo grandes empresários e tudo mais, tá? Que se tornam etilistas e, consequentemente, né, vão ter um fígado cirrótico. E a gente sabe que a doença é tão ingrata que, por exemplo, nos primeiros 10 a 15 anos, ele pode estar fazendo ultrassom, o fígado está lindo. Ele faz exame laboratorial, nossa, tudo perfeito. Aí a gente até brinca, está melhor do que o meu. Tá? Só que aí, de repente, tá, ele se
se apresenta de tal forma, tão agredido, que ele começa a se decompor. E aí que vem toda a problemática. Então, a pessoa, às vezes, né, é assim, o marido da minha grande amiga foi assim, ele era um dos diretores da Light, e assim, vivia muito sob pressão, né? Então todo dia ele descia, chegava em casa, passava no mercadinho, comprava uma garrafa de vodka, tomava a garrafa todinha à noite, todinha, mas ele falava que não era alcoolista não, tá? Lá no emprego só tomava água mineral. Aí, assim, 20 anos depois, fazia exame, né, periódico, maravilha, tudo perfeito, ainda ria da gente, dizendo que, ó, tá vendo? Vocês dizem que eu vou ficar com cirrose. Ele teve uma cirrose tão grave, gente, que ele sofreu um infarto, botou 6 pontes de safena, depois teve que fazer uma outra cirurgia cardíaca. Assim, acabou, tanto com o fígado dele quanto com o coração dele. Então, assim, às vezes a gente na hora não está valorizando, mas a doença está continuando no seu processo destrutivo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Patrícia, quer fazer algum comentário? Iris? Não, tranquila, professora. Maria Elisa, cadê a Maria Elisa? Não está aqui a Maria Elisa? Ô, professora, eu não sei se ela conseguiu entrar na aula. Hoje ela ia viajar para João Pessoa. Ela tá acusando aqui, ela está aqui, mas não está. Então, gente, assim, pedir para vocês darem, assim, se tiver um tempinho no final de semana, dá uma lidinha, uma olhadinha no slide, tá? Que vale a pena. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esteatose, tá? E a gente vai ficar com tumor de fígado e com as hepatites para a aula que vem, para não sobrecarregar demais essa aula, tá? Até se vocês quiserem, eu vou depois mais tarde, vou fracionar esse slide, nos slides menorzinhos, fica mais fácil para vocês estudarem. Tá? Esteatose hepática, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, não é? Quem já ouviu falar, turma? Todos nós tivemos isso ontem na aula de patologia. No tempo que eu fiz enfermagem, gente, nem sabia que existia isso, tá? Quase que não tinha. Sabe que o nosso país já foi um país de não obeso, né? Não obesos, né? Hoje a gente já está classificado como um país de obesos, tá? Então, a gente tem essa questão da esteatose hepática. Como não faltasse mais nada para sobrecarregar o fígado, a gente vem também com essa quantidade de gordura, né, bastante importante para prejudicar mais ainda o fígado. Aí eu vou te dizer, além da cirrose, o paciente ainda pode ter uma esteatose, tá? Porque ele ama todas aquelas gorduras, tá? E ele não vai deixar de comer aquilo, tá? Então, a esteatose, né, é uma quantidade de gordura que ultrapassa 10% do peso hepático, tá? Ela tem algumas classificações, que eu acho que é grau 1, 2 e 3, tá? Não me lembro bem, tá? Se for uma esteatose leve, tá? Que eu acho que todos nós temos, porque principalmente aqui no Rio, no Sul, na região Sudeste, isso tem uma tendência muito grande, né? Ao consumo de carne, de churrasco, né? Dessas coisas todas, que tem uma quantidade de gordura bastante significativa, tá? Então, quanto maior e mais prolongado for o acúmulo de gordura, maiores os riscos de lesão hepática. Essa esteatose, gente, essa quantidade de gordura que vai se acumulando ali no fígado, ela vai causar também uma cirrose hepática, tá? Que é uma cirrose não alcoólica, tá bom? Então, quando a gordura em excesso, por muito tempo, essas doenças silenciosas, turma, tudo tem a ver com muito tempo, tá? Não é porque você está comendo, puxa vida, eu passei 2 meses inteirinho num lugar que, poxa, eu comia churrasco todo dia. Fui para a Argentina, comia churrasco todo dia. Será que eu estou com esteatose? Não, gente, não é assim, tá? Então, essa gordura que vai se acumulando em excesso por muito tempo, tá? Elas vão ficando, tá? Inflamadas, né? As células
do fígado, tá? Então, ela desenvolve até uma esteatohepatite, né? Ou uma hepatite gordurosa, tá? Devido a esse excesso de gordura, tá? E se ela não for tratada, ela pode evoluir para uma cirrose, tá? Em sua forma mais grave. Então, muitas vezes, o paciente assim, você dá um exemplo assim, um avô, tá? Ou uma pessoa de muito mais idade, assim, já mais de 60 anos, vai ao médico e descobre que tem uma cirrose. Só que essa pessoa nunca teve hepatite, essa pessoa nunca bebeu bebida alcoólica, nada disso. Então, ela tem uma cirrose, tá? Por esteatose hepática, tá? Por excesso de gordura no fígado, tá? A cirrose também advém disso. Tá? Embora lá eu não tenha colocado isso. Tipo de cirrose, né? Deixei para falar aqui, né? Dela está relacionada, tá? Com a esteatose hepática. Tá? Então, aqui, tá vendo? A gente pode ver, começa o fígado ficando, tá? Se acumulando aqui em volta, na imagem de baixo, tá? Vai ficando com essas bolotinhas, né, de gordura, depois ela começa a fazer uma camada, essa camada de gordura, ela vai aumentando, tá? Então, no ultrassom, a gente percebe bem, assim, uma faixa, tá? Bem na parte superior do fígado, né, dessa camada de gordura, que ela já impregnou tudo, como a gente está vendo aqui ainda em formato de bolas, né, de bolotinhas, mas depois ela vai se formando. Quando a gente... Quem já comprou carne, já limpou carne quando vem com aquela camada de gordura, né, é mais ou menos aquilo, né, uma camada bastante significativa, que quanto mais camada de gordura tiver, tá, maior vai ser a lesão, tá? Eu trouxe isso, gente, só para a gente saber que isso também leva a uma doença importante, tá, do fígado. Mas a gente não vai explorar muito isso, tá? Na verdade, assim, nosso objetivo não é explorar a doença, tá? Nosso objetivo vai estar todo voltado para o que a gente vai fazer, né, como prestação de cuidados para esse paciente. Então, quando eu falei para vocês se atentarem bastante aquele quadro de manifestação clínica, que é a partir dali que a gente vai o quê? Gerar um plano de cuidados, tá? Bastante efetivo para a nossa clientela, não é verdade? Então, se eu sei, por exemplo, edemas em membros inferiores, tá? O que eu vou fazer? A paciente, mas professor, o paciente não está com edema, mas ele pode vir a desenvolver, não pode? Então, o que eu posso já estar fazendo para que isso não aconteça? O que eu vou fazer, turma? O que eu vou colocar no plano de cuidados para isso? Estou esperando. Pode ser elevação dos membros inferiores? Exatamente. Então, aí vamos dizer que a Maria Elisa fala assim, não, mas aí o paciente não está com edema. Mas, gente, a gente tem que prever o que pode acontecer. Se a gente não fizer todo aquele cuidado, quando a gente vai administrar uma medicação venosa, a gente tem cuidado para não contaminar, não é verdade? A gente pode estar o quê? A gente está prevenindo uma infecção. Se a gente não faz isso, a gente está permitindo que uma infecção, né, aconteça por uma falha. Então, a gente tem que estar prevendo isso, tá? Então, dentro do quadro de cirrose, por exemplo, o paciente está com mais ascite, eu não vou poder evitar a ascite, não é verdade? Mas que tipo de conforto eu posso dar para um paciente que está com aquele abdômen de gestação de 10 meses? Que tipo de conforto eu posso colocar no meu plano de cuidados? O que vocês acham? Vocês acham que... Fala um pouquinho mais alto, Nirlando. Lateralizar o paciente. Você acha que ele vai aguentar ficar lateralizado? Quando a gente lateraliza o paciente, né, todo o peso, tá, vai para um lado só, tá? Isso vai fazer com que ele tenha um problema. Que tipo de problema que esse peso todo para um lado só vai gerar? Não é só o Nirlando que vai responder, não, turma.
problema respiratório que a gente vai gerar nesse paciente? Então seria elevado, deixar a cabeceira elevada? Exatamente, gente. Se eu lateralizo, se eu boto ele em decúbito lateral, tá? E daqui a uns 5 minutos, tá? Ele vai começar com uma dispneia intensa, porque ele vai ter dificuldade para gerenciar, tá? O peso do peritônio, que veio todo para um lado, está pressionando, tá? A parte pulmonar dele. Então, ele já tinha uma certa dificuldade, agora está com uma dificuldade maior. Então, esse paciente, da mesma forma que o enfisematoso, que a gente ainda vai ter essa aula, ele não vai poder dormir nem decúbito dorsal, nem decúbito lateral, porque ele vai ter muita dificuldade. A gente vai ter que orientar ele, manter ele sempre de que forma, gente, que ele vai poder, pelo menos, conseguir tirar assim, um cochilo rápido, uma dormidinha mais rápida. Porque ninguém com uma ascite dessa vai conseguir ter um sono tranquilo, normal, não é verdade? Então, qual a orientação que a gente vai dar para esse paciente para ele conseguir ter descansar um pouco melhor? Manter a cabeceira elevada, né? Exatamente. Claro que a gente precisa botar ele quase sentado, não é? Mas, por exemplo, dá um semi-Fowler nele, um pouquinho mais elevado, ajeita com o travesseiro, bota um travesseiro de cada lado para ele não tombar, entende? Então, isso tudo, gente, isso é a nossa parte que a gente vai fazer. Então, não é só a gente pensar no que ele está apresentando ali, mas também no que ele pode vir apresentar, também no que a gente pode proporcionar de conforto para evitar aquilo. Por exemplo, ele vai ficar acamado, não está levantando, então já sabe que a gente vai ter que fazer uma proteção para o calcanhar, não é verdade? Para a gente também não estar possibilitando o aparecimento de alguma lesão por pressão, né? Como é que a gente vai fazer que esse paciente não consegue fazer ficar em decúbito lateral, né? Já é bem mais difícil. A gente pode tentar até fazer o semi-Fowler e dar uma viradinha, até para ventilar esse pulmão dele, não é verdade? Então, tudo isso, tá? São ações que a gente vai fazer. Às vezes a gente mobiliza o paciente, não deu certo, aí a gente vai desmobilizar de novo, vai tentar outra posição. Então, quando eu falo que é uma ação, ações bastante demoradas, e é verdade, às vezes a gente leva um tempão para colocar esse paciente de forma que ele responda de forma positiva. Tá? Então, assim, é muito importante a gente estar vendo, prevenindo. Se ele tem tendência a sangramento, a gente está evitando todo tipo de sangramento, todas as possibilidades, não é verdade? Por exemplo, a gente sabe que a ureia está alta, então ele está expelindo ureia pelos poros da pele. Então, vamos encharcar, usar bastante lubrificante, loção lubrificante ali. Ah, professora, mas não tem. A gente tem a fase que o hospital não tem nada, não é? Não tem um óleo mineral, não tem um creme de ureia, né? Quando a gente vive aquele momento difícil. Às vezes a gente pode estar até pedindo à família se tem algum hidratante em casa. Não tendo, a gente pode até optar pedindo na cozinha um pouquinho de óleo de cozinha e passar. Turma. O importante é que ele não fique com aquela pele ressecada, porque quanto mais ressecada tiver, mais coceira vai dar, mais ele vai se coçar, mais lesão ele vai abrir. Tá? Então, assim, valorizar, gente, o quanto o nosso trabalho é importante, porque o médico ele vai se preocupar só com a doença, tá? Em tratar aquele sintoma, tá? Com sangramento vai dar um coagulante para ele, tá? Tá com isso ele vai dar um remédio, mas o paciente vai continuar apresentando, tá? As suas intercorrências, tá? Que a gente vai ter que estar ajudando esse paciente, tá bom? E às vezes a gente acaba ficando muito preocupada, né, com a complicação, que a gente fala de complicação médica, né? Mas a complicação médica é do médico. Se ele está apresentando febrão, é um médico que vai ter que ver o que é, ele vai passar um antitérmico. Agora, o que eu posso fazer, né?
Eu posso tentar outras coisas, colocar uma compressa fria, não é verdade? Aí sim vai ser uma ação de enfermagem. Tá? Então, tem que ser o que a gente fala, o casamento perfeito. Ainda dentro das doenças do fígado, a gente tem a colelitíase, tá? Que é a presença de cálculo na vesícula, tá? Então, tem pessoas que podem ficar com esse cálculo a vida inteira, morrer com esse cálculo, que não vai ter nenhum problema. A gente tem cálculo de vários tipos, tá? O cálculo é uma formação, tá? A partir de pigmentos na bile, tá? E aqui também aqui é constituído pelo colesterol. Então, a gente tem vários tipos de cálculo. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, ó, tá vendo? A gente tem esses cálculos aqui pequenininhos, tá? Aqui também tem outros pequenos. A gente tem um cálculo que é horroroso, mas esse eu não consegui a foto, tá? Gente, é igualzinho carocinho de mamão, tá? Saca o mamão aberto, cheio daqueles carocinhos pretos, tá? E a gente tem, tá? O que a gente chama, tá? De cálculo gigante. É um cálculo, parece um ovo de codorna. É o único, tá? A gente sabe que ele vai morrer ali dentro da vesícula. Não precisa tirar ele, tá? Ele vai causar de vez em quando um mal-estarzinho. Então, você comeu uma comida que mexeu um pouco com o seu fígado, ele vai responder, porque ele vai ficar... ele vai produzir muita bile e esse cálculo vai andar ali por dentro. Então, dá um incômodo um pouco chato, dá uma alteração na amilase também, no TGO, mas nada que você vá morrer com isso. Mas você vai morrer com o quê? Você vai morrer, tá? Com aqueles cálculos miudinhos, tá? Que vão passar da vesícula, tá? Para o colédoco e do colédoco para o pâncreas, fazer uma pancreatite, tá? Muitas vezes é aguda e fatal. Então, com esses, a gente vai ter que ter muito cuidado, tá? Então, a colelitíase, tá? A bile pode ficar saturada com colesterol, tá? Com qualquer coisa que está compondo esse colesterol, tá? Aí vai formar esses cálculos, vai gerar uma ação irritativa e uma inflamação na vesícula. Mas é o que eu estou falando, se esse tumor é se esse cálculo é um cálculo ovo de codorna, a gente vai tratar a inflamação, a irritação e a pessoa pode continuar com esse cálculo, tá? Mas se eu tenho aqui um cálculo pequeno, olha, quanto menor o cálculo, maior risco de pancreatite. Porque grande quantidade de cálculos pequenos passam para o pâncreas, levando a desenvolver o quadro de pancreatite, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, morreu porque estava com cálculo na vesícula. Ele não morreu porque estava, ele morreu porque o cálculo saiu da vesícula e foi para o pâncreas, tá? Então, ali, o paciente pode entrar num quadro agressivo de pancreatite aguda. Aí já chega para a gente, vocês estão vendo essa cor do cálculo do lado direito, gente, assim, meio amarelado, tá? É assim que às vezes a paciente chega para a gente, tá? Eu falo que é a cor de abóbora. Eu tive uma paciente há muitos anos, tem mais de 10 anos, tá? Ela era uma paciente, foi uma paciente maravilhosa, né? Eu não sei se ela está viva até hoje, tá? Mas ela, vamos ver aqui, ela passou por mim, ela fez 18 cirurgias, gente. Ela chegou lá na clínica numa segunda-feira, pós-domingo de Páscoa. Então, a gente sempre ria muito com ela, que ela botou a culpa todinha, né, do quadro dela, porque ela comeu um ovo de Páscoa. Realmente, aquela carga de chocolate, de gordura, né, desencadeou um quadro de pancreatite aguda, mas violentíssima, necrosou muitos órgãos, tá? Ela teve várias partes necrosadas, então toda hora ela fazia uma cirurgia, toda hora ela ia morrer, todo dia ela gravava, assim foi, 2 meses de hospitalização por mim, tá? Então, assim, ela saiu depois, saiu bem, hoje eu já não tenho mais contato com ela, tá? Mas a gente sempre fala, conta o caso da história do ovo de Páscoa, né, de como ela chegou, mas ela chegou, quando eu cheguei na segunda-feira, eu vi uma abóbora entrando no hospital. Ela era toda, gente, do rosto até a sola do pé. Tá? Então, assim, o cirurgião que operou ela era um cirurgião muito estressado, tá? Então, nossa senhora, cada vez que ele levava ela para a cirurgia, caía um tufo de cabelo dele, porque não se conseguia
não conseguia a gente estabilizar esse quadro dessa paciente, uma paciente tão maravilhosa, tá? E foi isso, ela teve cálculo, caroço de mamão, encheu o pâncreas com isso, obstruiu o colédoco, tudo, até para lavar aquilo tudo, tirar aquilo tudo que estava lá dentro, tá? Foram horas e horas de procedimento cirúrgico. Tá? Então, muitas vezes, a gente está num lugar que a gente não consegue chegar a um diagnóstico rápido e uma intervenção mais rápida ainda, o paciente acaba morrendo, tá? Então, o paciente pode apresentar uma angústia epigástrica, está com uma dor, com mal-estar, uma coisa esquisita daquelas que não sabe explicar. Plenitude gástrica. Todo mundo sabe o que é plenitude gástrica, turma? Alguém pode dizer o que é? Nenhuma reação, turma? Uma sensação que o estômago está cheio. Você pode estar assim, só tomou uma xicrazinha de café com leite e parece que o pessoal fala, parece que eu comi um boi inteiro. Então, você comeu uma fatiazinha só de carne, aí o povo fala, parece que eu comi o boi inteiro. Tá? Então, você come uma porção muito pequena e você fica com aquela sensação de que você comeu um prato gigantesco, tá? Você pode ter uma distensão abdominal importante, que gera aí mais mal-estar ainda, tá? Pode ter uma algia no quadrante superior direito, falando que o teu fígado está doendo. Essa dor pode radiar para as costas também, para a região dorsal. Então, às vezes, o paciente explica uma coisa que a gente não consegue casar o sintoma, tá? Náuseas e vômitos, irritação e inquietude, tá? Icterícia, tá? Aí já quando tá com obstrução do colédoco. Aqui, tá vendo essa imagem que eu trouxe aqui do lado direito, como é que o paciente fica assim? É uma coisa horrível, turma, horrível mesmo, tá? Até a língua, tá? Fica dessa cor. Então, assim, fica completamente impregnado pela bilirrubina altíssimo, tá? Então, aqui no diagnóstico, a gente, pela ultrassonografia, como eu falei, a ultrassonografia ela é maravilhosa, tá? Ela é um exame barato, né, que todo hospital hoje tem, tá? A gente pode fazer o tratamento não cirúrgico, né, se responder, tá? Um apoio dietético bastante intenso, tá? A gente pode estar usando também litotripsia, alguém já ouviu falar nisso? Litotripsia. Quem já ouviu falar? Já ouvi falar já. Utilizado muito na cirurgia de cálculo de renal, né? De rim, exatamente, tá? Então, é um mecanismo, uma sala toda fechada, tá? Revestida internamente, porque eles usam, tá? Ultrassom. Então, eles encostam o aparelhinho ali no próximo ao fígado ou próximo ao rim, se for cálculo renal, e vai emitindo essas ondas que quebram, tá? Esses cálculos. E aí evita a cirurgia, né, que é um procedimento aberto, tá? E aí o cálculo é quebrado e depois eles tentam aspirar, tá? Ou mesmo, às vezes, o paciente, quando é o cálculo renal, ele até consegue eliminar mesmo pela urina, tá? E a gente também no cálculo biliar, a gente pode tentar, mas só se for um cálculo bem pequeno, tá? De forma que ele possa também ser eliminado, tá? Mas, normalmente, a gente acaba optando pela cirurgia para ter um efeito mais rápido e até mais seguro, tá? Mas existe essa possibilidade. No cálculo renal, a gente usa muito mais do que no biliar, tá? E tem o tratamento cirúrgico, que é a colecistectomia. Antes, a gente fazia aquela colecistectomia horrorosa, né? Que não era por vídeo, tá? Que o paciente levava 7 dias sem se alimentar, só saía depois de 7 dias do hospital, que começava com dieta de prova, depois dieta semilíquida, depois dieta líquida, depois dieta branda, depois dieta semissólida, depois dieta sólida, até ficava com sonda nasogástrica durante 7 dias, tá? Ainda levava de brinde para casa aquela incisão horrorosa, tá?
Hoje foi assim uma evolução bastante importante, né? A cirurgia é feita toda por vídeo, né? Procedimento rápido, o paciente pode entrar de manhã e sair à tarde, poucas complicações, tá? Isso foi assim uma evolução. E trocou aquela incisão horrorosa que quando eu vou à praia eu vejo alguém com aquela cicatriz, porque é impossível, né? Qualquer roupa de praia que a gente coloque, a não ser que seja um maiô, vai aparecer aquela cicatriz. Seja homem com a sunga, seja mulher com biquíni, vai aparecer aquela cicatriz muito feia realmente, tá? E aí, gente, eu vou parar por aqui para não ficar muito cansativo, né? Tá bom para vocês ou por hoje? Vocês querem mais um pouquinho à frente? Vou deixar aqui para vocês. Ah, tá ótimo, professor. Hã? Tá Me bom, falou. Acho que professora. já estava ficando exaustivo mesmo. Porque essa matéria ela é muito pesada, então eu vou A gente deixar. não fala, mas... Vou deixar para a gente falar tumor de fígado não é grande e as hepatites, tá? A gente vai falar sobre as 3, mas muita coisa assim, sintoma e tudo, são os mesmos das 3, e assim é mais light, né? Essa parte Professor, essa parte toda assim, é uma parte que demanda assim, um conhecimento que a gente nem sempre viu até agora, não é verdade? Porque mesmo que vocês já tenham ido para o hospital e tudo, nem sempre vocês pegaram um paciente desse, nem sempre vocês viram um abdomencite desse jeito, nem sempre vocês assistiram uma paracentese. Eu deixei até alguns videozinhos lá na aula, lá no Moodle, para vocês assistirem, tem alguns comentários, tá? De especialista falando até sobre a esteatose hepática, que isso é importante, porque muitas vezes a gente vai dar essa orientação, né, na atenção básica. Vocês vão estar na atenção básica no 7º período, né? Então, muita parte dessa de orientação, isso vai abrindo muito também, né, vai fazendo com que as pessoas, né, passem a saber que existe isso também. Porque hoje alguém falar esteatose, a pessoa não sabe nem... Deixa eu tirar daqui, peraí. Fala em esteatose, a pessoa nem sabe o que é isso. Este é o quê? Né? Um nome assim que não é comum, mas se falar em cirrose, todo mundo sabe o que é. Cirrose está ligado, né, ao bebum que alguém conhece, não é? ou no popular, que todo mundo hoje em dia fala, né? Tem gordura no fígado, mas Pois ninguém sabe. né? Esteatose, nossa senhora, eu lembro que a primeira vez que eu li, né? Já acha que tá morrendo. Eu sempre estou assim, muito nas novidades, né? Porque eu lembro que quando eu fiz o TCC da minha residência, que eu fiz neonatologia, né? Aí a gente preconizava muito, né? Higienizar o mamilo todinho antes da criança abocanhar, né? Aquilo tudo, né? E aí, eu tenho uns 5 anos, ou um pouquinho mais, né? O Ministério da Saúde me convidou, né, para o lançamento, né? Que estavam revisando esse manual. E agora não preconizava mais higienizar o mamilo, né? Eu falei, nossa, né? Como é que pode, né? A evolução não foi uma evolução, foi uma mudança, né, de 360 graus, né? Porque antes você falava assim, limpa o mamilo, né? Passava água boricada, água destilada, gazezinha, né? Agora você fala, não faz nada disso. Deixa o próprio leite materno, que ele cria aquela película de proteção, né? Então, assim, você vai falar outro discurso, né? Totalmente diferente. Por isso que eu falo, se a gente não está se atualizando, a gente também fica um pouco perdido. Então, hoje eu sempre falo assim, que alunos e professores, eles vão se atualizando juntos, porque, puxa vida, não dá para a gente saber tudo. E, às vezes, vocês ligaram ontem a televisão, viram uma coisa nova que eu não assisti, eu estava assistindo outra coisa, fazendo aula. Então, é um momento de troca, porque se cada um de vocês, né, trocarem aqui alguma coisa que viu, alguma coisa que já leu, um artigo e tudo mais, né, fica-se muito mais, com muito mais conteúdo atualizado, não é verdade? Então, essas doenças, elas estão presentes, a gente sabe que a gente tem uma tendência muito grande, porque nós somos os grandes responsáveis, porque nós fazemos uma alimentação totalmente irregular, uma alimentação errada. Toda vez que eu dou essa aula, eu falo
que eu amo a cantina da Lili, chegar lá, comer uma coxinha de galinha, comer um risole daquele, né? Tudo aquilo que totalmente errado, na fritura, né? Mas, assim, não deixa de ser nossa realidade. E aí eu falo, quando eu dou aula de doença renal, que a gente bebe pouca água, a gente fica, às vezes, a aula inteira sem beber uma água, não é verdade? A gente vai para estágio, a gente vai trabalhar como profissional. Às vezes a gente não para beber uma água, não para fazer um xixi, não é verdade? Então, tudo isso, nós somos responsáveis por essa vida que nós levamos também. Então, assim, a gente às vezes fala nessas doenças, nessas coisas, mas que muitas vezes nós também não conhecemos, né, mais profundamente. A gente, poxa, fala em cirrose, né, a gente tem essa ligação, poxa, mas a gente não sabe, olha, quanta coisa, né, que o paciente desenvolve, quanta coisa que o fígado acaba comprometendo, né, destruindo, né. Então, assim, é uma coisa que a gente, quando vai conversar com o paciente, tem que estar passando para ele essa realidade também. É como às vezes a gente falta falar para ele que, ó, se você não tomar jeito, você vai morrer. Que às vezes ele não quer entender, né? Que aquilo que ele está fazendo é uma coisa errada, mesma coisa o doente renal. Não pode beber mais do que X de água, mas ele quer beber 3 litros, só pode beber 1. Né? Então, a gente tem que estar mostrando para ele a gravidade daquilo que ele tem. Então, assim, a gente tem que também estar sempre sabendo, buscando novas atualizações, buscando o que a gente tem de plano de cuidados. Então, assim, Nanda, Nick, aquele é muito importante. O que falta para a gente, que eu acho sempre, é um pouco de falta de tempo. Que quando a gente vai também para a prática, eu que ainda trabalho em hospital e tudo, a gente sabe que às vezes falta tempo, né, para a gente sentar e procurar, para a gente estar fazendo uma coisa com mais esmero, né, buscando mais informação para a gente ajudar o paciente, né, mas assim, aos pouquinhos a gente ainda vai fazendo isso. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a... Professora, na terça, então, na terça vai ser o resto da aula de hoje e a gente vai faz fazer os o feedback da exercícios. cálculo. Tá? Então, não Tá esqueçam, pessoal que já fez ou que ainda não começou a fazer, faz, embora vai valer nota, mas eu acho que tem que ter uma discussão aqui, tá? Melhor para a gente ver onde que a gente está errando, como é que a gente está fazendo, se a gente está fazendo da forma certa, porque quando vocês mandam para mim, eu vou corrigir, tá? Mas assim, o como vocês fizeram, às vezes fica meio perdido, não é verdade? Então, acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho. Aí a gente faz uma aulinha até às 9 e pouquinho, e depois a gente faz a correção. Tá bom para vocês? Tá ótimo. Então tá, meninas e meninos, tá? Um bom final de semana para vocês, tá? E até terça-feira que vem, tá? Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, obrigada, professor. Nada.